precisamos também perdoar aqueles que nos ofendem, o nosso irmão, até porque precisamos ter esse ato, essa virtude da humildade para aderir a isso, né? A gente sabe, né, André, que hoje quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas talvez não gostam, mas é a verdade, né? E se é verdade, tem que ser dita, né? Sim, concordo com você. E a verdade é uma só. Ela tem que ser dita, tem que ser nada e ela vai. E se nós não, as pedras falarão. Não é assim que Jesus disse. Então não adianta a gente querer ficar agradando A, B, C, D, que o caminho é um só. A verdade é uma só. Que a verdade de Jesus Cristo não existe outra. Então, quem quer ouvir a verdade, escuta a sua voz. Quem não quiser ouvir a verdade, não vai escutar. A ação de Jesus e já deu bem com isso. Tá cortando a internet, né? Enquanto ele tá... cortou a internet, pode falar, agora acho que voltou agora. Cortou a internet? Voltou? Voltou, agora voltou, pode falar. Então, eu tava falando que a verdade tem que ser dita independente do que a gente acha ou o que a gente pensa. Deus é um só e a verdade é uma só. Isso não vai mudar porque a pessoa concorda ou não concorda. Deus é Deus, né? A sua lei é uma só. Ponto. Isso mesmo, né? Até a palavra de Deus fala sobre isso, né? E uma coisa que nós devemos sempre, com todo respeito aqui a todas as religiões, a nossa intenção aqui não é ofender ninguém, né? Talvez pessoas de outras religiões não é ofender, mas sim esclarecer algumas coisas, né, para os nossos irmãos, com relação a isso, alertar muitas pessoas, né, André? Porque tem muitas pessoas aí que se diz católico, fala que é católico, reza o terço, reza o rosário, talvez não tenha uma experiência, né, do que é o espiritismo, do que acontece, né, com as pessoas que aderem a isso. E tem muitas pessoas que são católicos e participam e talvez acha que é normal, e não é normal, né? Principalmente pessoas que às vezes aderem às imagens de Buda, imagem de elefante, outros amuletos dentro da sua própria casa, e isso vai afetando espiritualmente. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos sempre alertar os nossos irmãos com relação a isso, porque se nós não falarmos, como o André mencionou, as pedras falarão por nós, né? E tem muitas pessoas, né, que às vezes pratica isso e realmente não sabe da gravidade que é, né, André? As pedras falam para dizer, a vai falar por ele, né? Já está falando. Né? Um exemplo foi aí Balneário Camboriú, esses dias, uma chuva torrencial, eu vi alguns vídeos que no status dos irmãos, uma coisa assim, meio assustadora, né? E nada aconteceu com as pessoas que estão procurando a verdade em Jesus. E a mesma coisa ali em Hollywood, né, que aconteceu, que foi comentado nos últimos programas. Então, não só as pedras, como a natureza toda já está falando. Onde o homem se cala, a natureza vai falar. Então, a igreja hoje, do jeito que ela está, se omitindo sobre tudo, a natureza ou os leigos vão falar, né? Como o seu Eugênio vive repetindo, né? Os seus filhos vão ter sonhos, os seus filhos vão falar. Então, é os tempos que a gente está vivendo. E, assim, a todos os irmãos que não são da religião católica, esse é um canal católico e a nossa intenção é esclarecer a verdade que tem na Bíblia e a verdade que tem nas mensagens da palavra viva de Deus. Não é para ofender ninguém. Só que, como eu disse no início, a verdade é a verdade. Doa a quem doer. Não importa. Deus não vai se moldar porque eu não concordo ou porque eu discordo. Se eu começar a dizer eu não concordo, eu não discordo, eu vou fundar uma seita ou uma religião. Então, eu vou virar protestante, que não é o nosso caso. Nós estamos aqui para conservar a verdadeira fé, que nem hoje a nossa Santa Igreja Católica não está mais conservando, infelizmente. Isso mesmo, né? E a gente sabe que os filhos da luz, as pessoas que são obedientes a Deus, né, as pessoas que buscam a ler as mensagens, que rezam o texto, rezam o rosário, essas pessoas com certeza terão a proteção do céu. E o Espírito Santo também iluminará essas pessoas, né? Por mais que a gente está vendo aí a situação da igreja, né, nessa igreja moderna que está se infiltrando na igreja católica e abrindo portas para várias seitas, várias religiões aderirem,
né? Até mesmo entrando ali, fazendo danças e tudo mais, né? Sacrilégio dentro da própria casa de Deus. E é uma coisa que nós precisamos estar atentos sobre isso, né? E quando se fala a outras seitas, né? A Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, isso se forma o quê? O ecumenismo, né? A união de todas as religiões. E qual a intenção deles hoje? É fazer com que a própria igreja a igreja católica se transforme numa seita. E tem muitas pessoas que batem palmas, que aceitam isso aí, né? Como se fosse assim, não, mas a igreja está aceitando, então nós temos que juntar com outras religiões, né? Com outras seitas para falar de Deus, para aderir o que eles estão pedindo, né? Que é o ecumenismo. E é uma coisa, né, André, assim, porque não tem como, se nós somos católicos, de repente a gente une com outras religiões, aquela religião ali não vai aderir, né, como nós católicos, os santos, os anjos, a Santíssima Virgem Maria. E o Deus, né, que a gente vê que realmente falam, é outro Deus, praticamente não é o Deus que nós adoramos, né, aquele que morreu na cruz para nos dar a salvação. Então isso é uma coisa que nós devemos sempre esclarecer para as pessoas, aderir a isso, porque meio que a doutrina hoje dessa igreja moderna quer implantar na mente dessas pessoas que nós juntamos com outras religiões, outras seitas, que todos nós irão até Deus. E é uma tremenda mentira isso, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, né? Não se misturar, porque aí vai trazer uma confusão muito, muito grande na mente das pessoas, e praticamente já está trazendo, né? Porque tem muitos católicos aí que estão aceitando numa boa, porque diz que o Papa, diz que tal padre, tal bispo falou que não, tem que aceitar, temos que juntar, temos que unir para estar diante de Deus, né? E a gente sabe que isso é uma tática do próprio anticristo para que o próprio católico, né, tirar da mente do próprio católico a devoção à Santíssima Virgem Maria, os santos e os anjos, né? Sim. A gente tem que parar para pensar, irmãos, da seguinte maneira. Quando a gente não tinha, lá nos tempos remotos ainda, a fé cristã, nós tínhamos o judaísmo, que foi levantado por Jesus, por Deus, por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo já era vivo, é um nome que ele ganhou aqui na Terra, mas ele já era vivo, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já era vivo no céu junto com Deus Pai, está desde a criação. Então, quando nós temos desde a criação do mundo, não tinha religião no mundo. E Deus foi trabalhando o homem através de Noé, etc., das práticas religiosas que ele conservava, digamos assim, já trabalhando no coração dos seus profetas, da descendência de Adão, Noé, até chegar em Abraão e depois em Moisés, que apresentou as leis. Então, desde essa época, que existe outras religiões no mundo, nada disso aí, religiões. Tá cortando um pouquinho aí. Tá. Deixa eu mandar, enquanto ele regulariza ali, deixa eu só mandar um abraço pessoal aqui, um abraço para Antônio Andrade, né, que tá acompanhando a gente. Um abraço também aqui para Roseli Galerte, tá aqui acompanhando a gente também. A Márcia Regina, deixa eu ver aqui a Maria Elia, o Joseilton Nascimento, e todos estão acompanhando aqui o nosso podcast, né? Acho que a internet de lá tá um probleminha. Já voltou? Tá ok? Voltou? Beleza, voltou então. Pode continuar, André. É que deu uma cortadinha aqui de novo na internet. A internet tá meio ruim. Você me ouviu até onde, Rony? Até onde você estava falando aí sobre a religião, né? Sobre como surgiu mais ou menos aí. As histórias, né, das religiões? Isso. Então, isso. Então, sempre em paralelo à fé judaica e à fé que Deus está botando para a gente na Terra, as normas, os 10 mandamentos, depois com Moisés, sempre existiu religiões paralelas para tomar o povo de Deus, que não era o povo, vamos dizer assim, eleito, né? Que naquela época, muito tempo antigo, era o povo judeu. E veio a descendência de sangue e de carne, até Jesus renovar todas as coisas e dizer: todo mundo que crê nele pode ser salvo, né? Não dependendo mais da descendência de carne ou descendência de sangue. Isso a gente vê
na introdução da carta de São João no Evangelho, né? Que ele narra bem isso. Então, assim, depois que ele faz isso, Jesus, o inimigo, o que ele começou a fazer? Ele pegou a própria religião de Deus, que era o judaísmo, que era a religião que Cristo veio, né? Cristo era judeu, e começou a usar a própria, preste atenção na astúcia do inimigo. Como ele já tinha deturpado o coração da lei, como Jesus chamou os fariseus, vocês destroem a lei e corrompem o coração das guias cegos, né? Aquela passagem da Bíblia que Jesus fala isso. Então, o inimigo já estava infiltrado no judaísmo através do faraísmo, do fariseísmo, né? Dos fariseus, etc. Então, ele usou a própria religião de Deus, a própria religião do povo de Deus, para perseguir a religião que Cristo fundou, que é a Igreja Católica, desde os tempos primórdios, né? E a igreja foi se formando, ganhando corpo, se lapidando. Deus foi lapidando através dos seus papas, dos seus profetas, dos seus discípulos. E quando a igreja foi ganhando corpo, várias heresias foram surgindo, várias religiões paralelas foram surgindo, né? O protestantismo, como a gente conhece hoje, nas suas mais de 44 mil denominações que existem hoje só no Brasil, ela tentou por diversas vezes, só modernizou o termo. O arianismo hoje, ele foi mudado, foi utilizado por Lutero, por Calvino, para ser implantado essas novas seitas, né? Então, assim, sempre existiu e sempre vai existir essa força maligna tentando puxar você para uma fé mais fácil, para uma doutrina mais tranquila, para uma coisa mais zen, né? Como, por exemplo, o que a gente está levando em pauta hoje, o espiritismo, em que você pode, em vez de você ter só essa vida e nessa vida você decidir como vai ser a sua eternidade, você tem uma infinidade, que eles mesmo não sabem a quantidade de tempo que você vai reencarnar, nem como vai reencarnar. Tem uns que falam que você reencarna em próprio homem, tem outros que falam que você reencarna em animal, em planta. Você já pensou, Rony, você vir uma árvore na próxima vida, segundo o espiritismo? Que coisa, não? Pensou? Então, é um negócio meio... É cada coisa, é um negócio meio estranho, que nem eles sabem explicar direito. Então, assim, quando o inimigo diz para você seguir uma religião dessa, o que ele está dizendo para você? De que vale, então, você ser bom nessa vida e você procurar fazer o correto? Porque, convenhamos todos nós aqui, é muito mais difícil você ser correto do que ser incorreto. É fácil você ser incorreto no mundo de hoje, onde nesse mundo invertido, onde tudo que é errado é aplaudido e tudo que é correto é banido, né? Como é que eu posso dizer? Suprimido, é visto como uma forma errada. Então, hoje em dia, é muito fácil. Então, quer dizer que se você for ruim nessa vida, você vai reencarnar na próxima e tenta de novo. Aí não deu certo. Aí tenta de novo. Aí não deu certo. Aí tenta de novo. Aí para os nossos amigos mais jovens que podem estar assistindo o podcast, vai pensar que é jogo de videogame, né? Que você pode morrer, aí pega a vida, né? Começa o jogo de novo. Aí morre, começa o jogo de novo, até você conseguir zerar o jogo. Não tem lógica. Essa prática do espiritismo, ela nega o ponto mais importante do catolicismo, que é o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Né? Se Jesus Cristo poderia reencarnar, ou se o nosso Deus é um Deus que, vamos dizer que ele abraça todas as religiões, como vem dizendo esse falso ecumenismo, então me diga, para que Jesus Cristo veio morrer na cruz? Se o cara que crê lá no Buda vai também ter a mesma benesse, o mesmo benefício de você que não crê nele. Então, para que Jesus morreu na cruz, se você pode reencarnar? Por que Jesus, então, como ele é nosso exemplo para tudo, por que ele não deu o exemplo que ele tinha que reencarnar? Ele não reencarnou, ele ressuscitou. O próprio corpo dele, né? Ele foi o corpo incorrupto que voltou, e sempre foi incorrupto. Ele ressuscitou de corpo, sangue e alma e foi para o céu. Que história é essa que você volta num outro corpo, numa outra carne? Isso nega até a doutrina da ressurreição do Apocalipse no final dos tempos, e que os mortos ressuscitarão, e que a carne vai ressuscitar para ser julgada. Mas vamos lá, como é que você quer ser católico e acreditar na Bíblia? Você vai ressuscitar, vamos dizer que você já viveu aí, já reencarnou, segundo o Espiritismo, mais de 10 mil vidas. Você vai voltar em que corpo, meu amigo? No da flor? No do beija-flor? No corpo de uma mulher? No corpo do menino? No corpo do cachorro? Eu não sei.
Qual é o corpo que você vai usar na hora do seu julgamento final? Porque ou você crê no que está escrito na Bíblia e que a doutrina católica e a tradição defende nas mensagens do profeta, ou você crê numa outra doutrina que vai de encontro ao que você está defendendo.